nasci pra ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz. Eu nasci para amar. Eu nasci pra ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz. Eu nasci para amar. Eu nasci pra ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz. Eu nasci É um tema, eu acho, extremamente importante. Talvez o tema mais importante da própria existência, né? E eu gostaria de começar a falar sobre isso colocando a questão da própria identidade do ser humano. Se eu perguntasse quem é você, o que você responderia? Geralmente as pessoas vão responder, eu me chamo fulano de tal, aí começaria a dizer o papel social que ela tem, ou eu sou filho de fulano de tal, minha mãe, meu pai, a genealogia. Então a pessoa, ela geralmente se identifica a partir do seu passado. A nossa definição de identidade tem a ver com a nossa própria história. Mas uma questão importante é que como é que a gente se forma? Como é que a gente se forma ser humano? O ser humano ele se forma a partir de um processo de socialização. É a partir da aquisição da linguagem que o homem se torna um ser humano. Nós não nascemos humanos. Inclusive os antropólogos sabem que as pessoas que por algum motivo se perderam dos seus laços familiares, foram criados na floresta, elas não têm nenhuma característica que a gente considera humana. Elas nem adquirem a postura bípede, anda como se fosse de quatro patas. Então o que faz com que a gente se torne humano é a linguagem e o processo de socialização. Então se nós nos tornamos humanos para sermos o que somos, essa primeira etapa, existe também uma outra etapa que as pessoas mais, digamos, evoluídas, os iniciados, dizem que a gente precisa passar, além do processo de educação, por um processo de iniciação. Ou seja, quando a gente pergunta quem é você, e a pessoa se define pelo que ela faz, pelo que ela fez, ou pela sua família, ela está falando de papéis sociais. Então, eu coloco a questão, quem somos nós? Na verdade, somos esses papéis? Ou a gente tem algo mais além desses papéis? Então essa questão é bastante intrigante e as pessoas que mais estudaram profundamente a natureza humana, seja os grandes mestres da espiritualidade, seja os grandes psicólogos, mostram que o ser humano tem algo que vai além da nosso próprio papel, né? Jung, por exemplo, que é um grande psicólogo, ele mostra que o ser humano tem uma essência, né? Que ele chama de self, e tem a máscara, o que ele aparenta. Muitas vezes o que a gente aparenta é, na verdade, o contrário do que é a nossa própria essência. Então, além do processo de educação, a gente precisaria de um processo de iniciação, para a gente chegar a ter um pouco o conhecimento dessa nossa própria essência. Existe um filósofo chamado Kierkegaard, que diz assim, quando você tenta me rotular, você está me negando. Nós vivemos muito com rótulos, né? A gente procura sempre rotular, ler um livro, qual é a escola desse autor, e a gente dá um rótulo, acha que já entende a coisa. Então o Kierkegaard coloca essa questão muito importante, a questão do rótulo, porque quando a gente rotula, a gente limita as possibilidades, né? Então essa questão do rótulo é muito importante, tem muita relação direta a ver com a questão do karma. Porque o termo karma, né, nós já falamos aqui várias vezes, João insiste muito, o karma significa ação. Então o karma é a verdadeira oficina do nosso ser. É através do karma que a gente se modela, que a gente é o que a gente é. Então essa questão do karma é extremamente importante. E como é que a gente se define? Geralmente, popularmente, as pessoas dizem assim, se a pessoa tem uma doença, a pessoa diz, essa doença é o meu karma. Ou sei lá, um marido que tem uma esposa que é muito problemática, diz assim, ela é meu karma. Então as pessoas muitas vezes falam no karma nesse significado de karma negativo. Mas na verdade o karma é muito mais além do que isso, né? Então o karma é não só as ações que nós fizemos e aquilo que nós colhemos do que nós fizemos, mas também o karma é aquilo que nós plantamos agora e conseguimos modificar. Então a gente entra no tema do karma e liberdade, o karma e superação, né? Uma questão muito importante é a questão dos nossos hábitos. Porque nós nos constituímos a partir das nossas ações. Quando uma ação ela é repetida várias vezes, ela vai se tornando um hábito.
E o hábito de ser muito repetido, ele vai moldando o nosso caráter. Quem diz isso é Aristóteles. As ações geram hábitos e os hábitos geram o nosso caráter. Então, toda vez que a gente vai fazendo uma ação e a gente vai repetindo aquela ação, ela vai adquirindo cada vez uma força maior. Então, a gente vive muito preso em movimentos repetitivos, né? Esses movimentos repetitivos que eu chamo de automimeses. O termo mimes em grego significa imitação. Automimese é você imitar a si mesmo. Então você faz uma coisa e você imita aquilo que você está fazendo, fica imitando, fica quase num ciclo vicioso. Então essa questão da autoimitação é uma questão muito presente nos nossos dias. Geralmente a gente age como um ser de imitação. A gente passa o dia geralmente repetindo os mesmos atos e age como autômato. Dizem que 95% dos nossos atos durante o dia geralmente são atos puramente mecânicos. A gente vai fazendo, repetindo, e muitas vezes a gente quer romper esse padrão de repetição e muitas vezes não consegue. E as pessoas, como é que elas se definem? Muitas vezes a pessoa acredita assim, que pau que nasce torto, morre torto. Muita gente acredita nisso. Eu sempre fui assim, essa é a minha natureza. As pessoas sempre se colocam isso e com isso elas ficam criando autolimitações, rótulos, e elas ficam presas nesses rótulos, né? A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. Você repete uma coisa e fica de tanto repetir, você fica com uma compulsão para repetir aquilo e fica preso nessas repetições. Então esse é um grande problema do ser humano, que ele fica preso na roda de samsara, né? Nessa roda da vida que fica nos aprisionando, né? Uma coisa curiosa é que o pensamento, ele tem a capacidade de criar realidade. Tudo aquilo que a gente foca, aquilo vai se intensificando, a gente vai colocando a nossa energia e aquilo tende a prosperar. Se você pensa, coloca a sua energia em pontos negativos ou em problemas, esses problemas tendem a crescer. E se você coloca a sua energia nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua utopia, essa utopia também tende a prosperar. Então é muito importante onde a gente coloca a nossa atenção. Então quando a gente quer romper um padrão de repetição, muitas vezes a gente se depara com dificuldades. Imagine uma pessoa muito estressada e ela diga para si mesma: eu preciso meditar para poder ficar mais calma, né? A meditação, ela calma, ela acaba com o estresse. E a pessoa senta lá, na posição de lótus, fecha os olhos e vai tentar meditar. Aí de repente começa a vir pensamentos. Eita, eu tenho que pagar aquela conta do banco, o que minha irmã deve estar fazendo em casa e tal. Começa a vir um monte de pensamentos. E quando vem aqueles pensamentos, ela começa a ficar nervosa. Puxa, eu não devia estar com esses pensamentos. A pessoa que me dá para meditar não tem que pensar. Então ela começa a brigar com os pensamentos e ela começa a ficar nervosa. E daqui a pouco ela diz: não, eu não consigo meditar. Aí ela para, interrompe, porque fica numa guerra consigo mesma, brigando com seus próprios pensamentos. E aí ela interrompe a meditação assim: não, isso aí não é coisa para mim. Eu não estou para isso não. Para, interrompe. Então, eu sou muito estressada com a meditação. Então a pessoa parte de uma autodefinição: sou estressado, vai tentar romper com o estresse, está nesse padrão de estresse, e aí, ao tentar romper esse padrão, ela termina voltando para o ponto inicial. A gente tem muita dificuldade em romper os padrões. Imagine, por exemplo, um rapaz tímido também, que vai para uma festa e diz assim: eu sou tímido. Aí chega uma festa assim, aí vê um grupo de moças bem interessantes, aí diz: aquela moça bem interessante, acho que eu vou conversar com elas. Aí vai se aproximando. Aí quando vai se aproximando, ele diz: epa, eu acho que não vou falar com elas não. Por quê? Porque eu sou tímido. A pessoa deu uma volta, deu um ciclo e voltou para o ponto inicial, né? Então essas autodefinições, elas são muito limitadoras. Então muitas vezes a gente dá explicações ou dá justificativas como no fundo uma forma de fuga. A gente fugindo digamos, a alguma dificuldade que a gente tem. Então esse é um comportamento muito presente em cada um de nós. Eu vi uma história uma vez, eu não sei se é verdade ou não, mas achei muito curiosa, de 2 empresários que foram para a Índia fazer um relatório sobre a viabilidade de implantarem lá uma fábrica de sapatos. Então o empresário analisou, fez uma pesquisa de mercado, e chegou e mandou um relatório bem pessimista, dizendo: olha, desista de fazer uma fábrica de mercado de sapatos aqui na Índia, porque aqui, nessa vila aqui, ninguém usa sapatos. Aí o outro empresário fez a análise: olha, as perspectivas são maravilhosas, porque a demanda vai ser enorme aqui, ninguém tem sapato, todo mundo vai querer sapato. Então, o que eu achei curioso nessa história, não sei se é verdadeiro ou não, mas é o fato de que o fato é o mesmo.
Só que a maneira de você ver o fato, um viu uma oportunidade no fato, outro viu uma impossibilidade. Então, todos os fatos da nossa vida a gente pode ver dessas duas formas. Ou ver os fatos, as dificuldades, os desafios como oportunidades, ou pode ver aquilo como uma dificuldade. Então, essa é uma questão muito interessante. Então, a gente entra na questão da superação. Então, eu falei inicialmente como é que a gente se define. Então, geralmente, a gente se define a partir da nossa máscara. Essa é uma questão muito importante. A nossa máscara é a maneira como a gente se apresenta aos outros, né? Os atores gregos, quando representavam as tragédias, eles colocavam máscaras, e o espectador que olhava para o ator no palco, ele sentia a dimensão trágica do personagem. E essa máscara o que é? É o papel social que nós assumimos. Quase todos nós se definem pela nossa própria máscara. Então, se a gente for tentar se definir por uma coisa que não seja máscara, a gente vai ficar em dificuldades. Quem é você? Tirando a sua profissão, tirando a sua genealogia, tirando o que você fez. Quem é você? A gente vai ficar em grande dificuldade em relação a isso. Então, isso é muito interessante porque na psicologia, quando a gente vê com algum problema, né, eu assisti a palestra do João Mar, gostei muito na TV Tropical, ele botou essa questão. As pessoas elas se definem muito a partir dessa questão do papel. Por exemplo, às vezes a pessoa está com depressão, às vezes ela está com uma dificuldade, porque ela está presa àquele papel. Essa é uma questão muito interessante. Eu vou dar um exemplo assim, bem chocante, mas é verdadeiro. Uma vez chegou no consultório uma senhora amparada por duas pessoas. Ela andava com dificuldade, uma pessoa segurando um braço, outra pessoa segurando outro braço, ela tinha aparentemente uns 45 anos. E ela chegou andando com muita dificuldade. Eu digo, essa senhora deve ter tido um AVC, deve ter tido algum problema grave, né? Imaginei. E ela chegou assim, parada, andando bem devagarinho, sentou na cadeira. E eu perguntei, qual é o seu problema? E ela falava com muita dificuldade. Eu disse, eu estou com depressão. Eu digo, mas quando começou isso? Isso começou quando meu pai morreu. Quer dizer, o pai dela morreu. Ela foi ao psiquiatra. E o psiquiatra deu um rótulo. Você está com depressão. Ora, o pai dela é a pessoa que ela mais amava. Era para ela ficar feliz com a morte do pai? Claro que não. No meu tempo, quando as pessoas morriam, por exemplo, morreu o marido, a mulher tinha o direito de passar um ano vestida de preto, fazendo luto. Ou acontecia alguma coisa de ruim, a pessoa até usava preto ou botava uma tarjazinha preta assim. Ela tinha o direito de passar um ano de luto, né, triste, em função da morte do marido. Imagine que morre o marido e a mulher depois de um mês está toda feliz, está toda indo para as festas. Antigamente as pessoas, não, no mínimo ela não gostava do marido, né? A pessoa já era mal vista. Mas hoje em dia, se você passar 15 dias, depois de 15 dias, se passar triste, você já é taxado de depressivo, já é doente. Se considerado doente, você tem que tomar medicação. Então, essa senhora começou a tomar medicação, 2 medicações, e ela foi piorando, piorou a relação dela com o marido, e eles se separaram e ela começou a ter pânico. A situação dela era tão complicada que ela passava fome em casa, porque às vezes as pessoas saíam e ela ficava sozinha em casa, não tinha coragem de atravessar a rua para comprar comida do outro lado da rua, porque ela tinha medo de sair na rua. Você vê como era a situação dela. Então ela passava até fome porque ela tinha medo de... Só ficava na rede praticamente o dia inteiro. E quando eu ouvi ela falar, eu olhei para ela e disse, ela estava há 10 anos sem trabalhar. Uma junta médica dispensando ela do trabalho porque ela estava com pânico e com depressão. Então há 10 anos, desde 16 anos ela trabalhava, já estava 10 anos sem trabalhar em função da depressão e do pânico. E quando eu olhei para ela, eu disse, essa senhora não tem nada, ela está doente porque ela acha que está doente. Eu apego ao rótulo. Ela imagina que ela está doente e ela pensa que está doente e ela fica doente. Mas se eu dissesse a ela, você não tem nada, ela ia ficar ofendida. Você não está me entendendo, você está menosprezando meu sofrimento, eu estou sofrendo muito. Então eu tinha que fazer ela perceber que ela estava se colocando, ela estava criando aquilo a partir das suas próprias crenças. Então eu fiz justamente o trabalho da máscara. É um trabalho muito interessante, um trabalho terapêutico, que a gente constrói realmente uma máscara e faz a pessoa perceber o que ela sente em relação àquela máscara. Então eu fiz esse trabalho da máscara e quando eu tirei a máscara, ela disse, foi maravilhoso, eu me senti livre. Ela percebeu que a máscara que ela estava colocando, colocava ela em pânico.
deixava ela amordaçada, deixava ela cega, porque ela não conseguia enxergar a realidade. Então, ela percebeu que ela estava... Aí eu perguntei, e quem me obriga a usar essa máscara? Essa foi a questão-chave. Quem me obriga a usar essa máscara? Ela parou assim, aí sou eu que uso. Sou eu que uso essa máscara. Ninguém me obriga. Naquele momento ela tomou consciência de que ela estava deprimida porque ela estava apegada à depressão. E na hora que ela se desapegasse da depressão, ela podia se curar. Isso foi na segunda sessão. Na terceira sessão, quando ela veio, na terceira vez, ela chegou para mim e disse, olha, eu vou voltar a estudar. Eu vou pegar, minha sobrinha passou no vestibular, eu vou pegar carona com ela para ir para a universidade. Quer dizer, a mulher passou 10 anos recebendo diagnóstico de depressão, um rótulo, carimbada, e ela estava acreditando naquilo, e ela realmente estava totalmente paralisada. Quando ela se desapegou da máscara, ela percebeu que, na verdade, era livre para ser quem ela quisesse. Então, ela começou aí um processo de superação. Então, é muito importante essa questão da máscara. Eu queria citar aqui uma frase que eu gosto muito, é do Dr. Bach, que criou os florais de Bach. Ele diz o seguinte, a doença, posto que pareça tão cruel, é benéfica e existe para o nosso próprio bem. Se interpretada de maneira correta, guiar-nos-á em direção aos nossos defeitos principais. Se tratada com propriedade, será a causa da supressão desses defeitos e fará de nós pessoas melhores e mais evoluídas do que éramos antes. O sofrimento é um corretivo para se salientar uma lição que, de outro modo, não haveríamos de aprender, e ele jamais poderá ser dispensado até que a lição seja totalmente assimilada. Num livro, num texto chamado Cura-te a ti mesmo, uma explicação sobre a causa real e a cura das enfermidades. Eu acho genial essa frase do Dr. Bach, que ele mostra que até as doenças, né, que muitas vezes a pessoa acha que não tem nada a ver com ela, tem um aspecto emocional e tem até um aspecto espiritual. A gente pode aproveitar a doença, não ver a doença como castigo, como uma punição, mas ver a doença como uma oportunidade de crescimento. Mudando um pouco de perspectiva, tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Sartre, ele tem uma postura extremamente otimista diante da realidade. Ele diz assim, nós somos condenados a sermos livres. O ser humano está condenado a ser livre. O ser humano é um ser radicalmente livre. As dificuldades que existem são apenas oportunidades de superação. Então, Sartre seria talvez o maior otimista da história da filosofia. Ele diz que o homem é um ser radicalmente livre. Mas só que na sociedade, muitas vezes, o ser humano, ele mascara a sua própria liberdade. Ele usa de má fé. Ele se finge de coisa. Ele acha que ele não tem. Ah, não, eu estou assim porque... Aí dá uma justificativa. Por causa de fulano e tal, é a minha família de onde eu vim, é o trabalho onde eu estou. Então, a pessoa se coloca uma culpa em alguém e aí se coloca numa situação de impossibilidade. Então, Sartre disse que isso é um comportamento de má fé. E dizem que Sartre, ele escrevia a sua obra clássica, o Serenada, lá nos bares de Paris, né? Ficava lá no barzinho escrevendo a obra, filosofando no bar. Um lugar bem estranho para filosofar. E ele dá muitos exemplos numa obra chamada Serenada de situações do bar. Numa dessas situações ele diz o seguinte, ele disse que uma moça estava conversando com um rapaz no bar e de repente o rapaz coloca a mão sobre a mão da moça e faz um carinho. Ele diz assim, a moça, ela nem tira a mão, nem retribui o carinho. Ela apenas deixa a mão lá, como se nem estivesse percebendo. Fala outra coisa. Deixa a mão lá como se não estivesse acontecendo nada. Então Sartre disse que esse é um comportamento típico de má fé. É como se ela não assumisse digamos assim, uma atitude de aceitação ou de rejeição. Ela finge que não aconteceu nada. É como se fosse uma pedra. Muitas vezes o ser humano que é consciência, ele se finge de coisa. Como se ele não tivesse liberdade. Então esse é o comportamento típico da má fé e que muita gente, diante das dificuldades, toma essa atitude, não assume a sua própria liberdade, né? Então a gente poderia dizer também, por exemplo, vamos supor que um rapaz vai fazer o vestibular e queira, sei lá, se formar, fazer pós-graduação. Ele poderia também dizer assim, vamos supor que ele queira ser um grande engenheiro. Ele está entrando no curso de engenharia. Ele diz assim, ser engenheiro é o meu karma. As pessoas acham meio estranho isso, mas poderia ser verdade também, porque ele vai se esforçar para ser engenheiro e existe dentro dele
esse desejo, né? Esse propósito e esse empenho de se transformar, ser engenheiro. Ou a moça que vai casar e ela diz, meu karma é ter uma família, ter muitos filhos, ser muito feliz. Também ela poderia dizer isso, né? Embora as pessoas não costumem dizer isso. As pessoas geralmente veem o karma de uma forma um pouco negativa, né? Então, nós existimos, né? A que será que se destina? Para que a gente vive, né? Tem o filósofo Pitágoras que diz o seguinte: o ser humano, ele está aqui para evoluir, ele está aqui para se purificar. É como se nós nascêssemos com uma mácula original e a gente está aqui para evoluir como pessoa. Ele diz que essa evolução, essa purificação poderia se dar através do corpo, pela medicina, né, pelos cuidados com o corpo, e através da alma, pela música, né, colocando música, que a música traz harmonia, e Pitágoras, na sociedade secreta dele, usava muitos rituais com música para poder elevar o nível energético das pessoas, né. Então, avançando um pouco mais, a gente poderia colocar a questão: como é que a gente pode transformar o karma negativo, essa repetição, num karma positivo? Como é que a gente pode provocar o processo de superação? Então, tem algumas questões interessantes. O que sustenta... A primeira questão é o que sustenta, para a gente poder fazer essa superação, a gente tem que entender o que sustenta a repetição. Porque a gente fica preso ao mesmo processo de repetição. Então, tem alguns aspectos que eu gostaria de salientar. A primeira coisa que sustenta o processo de repetição seria as definições autolimitantes, aqueles rótulos. Eu sou tímido. Eu sempre fui tímido. Então, essa definição, muitas vezes, ela limita as possibilidades de você fazer um processo de mudança. Outra questão que limita muito é a questão da inércia, né? A acomodação. A pessoa fica acomodada naquela situação, é a situação conhecida, e a acomodação faz com que ela fique sempre naquela zona de conforto. Então, a inércia também é outro aspecto que limita muito. Outra questão que limita muito a possibilidade de mudança seria o medo do novo. Muitas pessoas realmente têm um verdadeiro pânico de situações diferentes. Preferem uma situação conhecida, embora cause sofrimento, do que experimentar algo de novo, né? Então, o medo também, muitas vezes, paralisa. Tem pessoas que ficam repetindo a mesma coisa, repetindo, está sofrendo, mas repetindo por medo, né? Quando a gente vê, a gente faz uma análise. Eu gosto, por exemplo, de ver como é que está a energia, por exemplo, dos chakras, né? Isso é uma tradição da filosofia do yoga. Então, tem um chakra aqui que é o chakra da coragem, o nosso lado guerreiro, né? O nosso terceiro chakra. Então, esse terceiro chakra dessas pessoas, geralmente, está quase morto, né? Inclusive, quando a pessoa está numa situação de medo, ela sente um frio aqui na barriga, né? O frio é o medo. Então, quando a pessoa começa a esquentar essa região, começa a esquentar pelo fogo, imaginar um fogo aqui, um sol, o medo desaparece. É uma coisa muito interessante. Então, quando a gente faz uma análise desse terceiro chakra, a gente vê que ela praticamente está sem energia, está sem fogo, né? E está totalmente dominada pelo medo. Outro aspecto também que sustenta essas autolimitações seria as gratificações. Toda pessoa que está sofrendo, ou que está repetindo o mesmo processo, a mesma coisa, ela está tendo alguma gratificação com aquilo. Embora ela não saiba, mas ela está tendo alguma gratificação. Então, quando a pessoa só pode mudar quando ela entende o que é que ela está ganhando com aquela repetição, ou mesmo com a situação de sofrimento. Quando ela entende a gratificação que está por trás, ela pode haver a possibilidade da mudança, né? Então, como é que a gente pode realizar a mudança, né? Que essa é a questão importante que a gente tem a tratar. A primeira coisa seria uma desidentificação com as identificações, com aqueles rótulos que a gente se dá. Então, para haver uma mudança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se desidentificar com os rótulos que a gente se atribui. Uma das formas de desidentificação que é adotada aqui no Sapiens, né? Que seria através do processo de meditação, né? Que o John Mayer mexe na questão da meditação. Por quê? Porque através da meditação a gente consegue diminuir as flutuações da mente, né? Tem um livro de Patanjali, né? Os Yoga Sutra, que Patanjali diz assim: yoga é a cessação das flutuações da mente. Esse é o estado do yoga. O que significa isso? Significa que quando você entra no estado de meditação, a mente ela se aquieta. E essas ondas de pensamentos, na verdade, são nada mais do que os processos de repetição.
Se você analisasse todos os pensamentos que lhe ocorrem no dia, geralmente são os mesmos pensamentos que vêm todo dia. Esses pensamentos são os mecanismos de repetição. A gente é preso nesses mecanismos de pensamento. Por exemplo, uma pessoa que está deprimida, ela fica com o mesmo pensamento: ai, minha vida está ruim demais, ai, ninguém gosta de mim, eu não tenho mais energia para fazer nada. Aquele mesmo pensamento, ela fica dominando a mente. E quando você começa a praticar meditação, você começa a ver aqueles pensamentos como se estivesse assistindo um filme. Começa a criar uma diferença entre você, o observador, e o pensamento que está lá. Então, uma pessoa que tem a prática de meditação, ela não se identifica mais com o pensamento. É como se dissesse: o pensamento está triste, mas eu estou observando o pensamento ali. Então, ela já não está mais triste. Ela cria uma distância entre ela e o pensamento e, consequentemente, o mecanismo de repetição, o karma negativo, ela começa a adquirir um distanciamento desse karma negativo. Uma vez eu vi uma monja, que era uma yogi, que ela tinha um problema seríssimo, que era um problema que a coluna dela, ela tinha um problema genético que a coluna dela começava a entortar. Era um problema incurável. Ela começava a entortar e dava dores terríveis na coluna. E ela conseguiu lidar com essas dores a partir da meditação. Ela olhava, ela sentia a dor, mas ela não se identificava com a dor. Então o processo de meditação fez com que ela conseguisse lidar com aquilo. Ela teria se suicidado se eu não tivesse descoberto essa prática, mas ela conseguia, a partir da meditação, se desidentificar com o pensamento. Então a primeira forma de você mudar é você criar uma desidentificação com os seus mecanismos de repetição e com as suas autodefinições limitantes. Essa é a primeira questão. A segunda questão é você tomar conhecimento dos padrões de repetição. O curioso é que a gente repete e não percebe que está repetindo. Está tão acostumada com o padrão que a gente não percebe. As pessoas que estão de fora percebem. Então, a segunda coisa seria tomar consciência do seu próprio processo. Né? Tem uma frase que diz o seguinte: a sociedade que desconhece a sua história, ela está condenada a repeti-la. Se você não tem conhecimento da sua história, você está condenado a repeti-la. O ser humano acontece a mesma coisa. Se a gente não conhece os nossos padrões, a gente está condenado a sempre repetir os mesmos padrões. Mas quando você conhece o padrão e percebe, aí você diz: opa, eu estou repetindo isso, eu quero continuar repetindo. O conhecimento ele permite você perceber o padrão e aí abre-se a possibilidade de você querer repetir ou não. Então o conhecimento, ele abre uma porta, uma oportunidade para você haver uma mudança. E também o conhecimento, quando você lança luz sobre o que você está ganhando com o processo de identificação, aí você amplia a possibilidade de mudança. Só pode haver uma mudança quando você percebe o que você está ganhando com aquela repetição. Realmente está ganhando alguma coisa? Vale a pena você ficar preso a isso? Né? Então, um segundo aspecto importante no processo de mudança seria o conhecimento. Um terceiro aspecto importante seria a reconfiguração do próprio pensamento. Porque a gente vê o mundo através dos nossos valores, das nossas crenças. Então, essas crenças é que nos prende àquela situação. Então, para haver uma mudança, é preciso haver uma reconfiguração dos pensamentos. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que tem uma dependência com drogas. A pessoa é dependente de drogas. E como é que a pessoa vai se libertar dessa dependência, que causa muito sofrimento? Então, muitas vezes ela acontece para ver o tratamento a pessoa tem que passar por um processo de desintoxicação, porque a pessoa fica com a dependência química e para ver uma libertação daquele vício ela tem que se desintoxicar. E para desintoxicar, por exemplo, ela é internada numa clínica durante 6 meses. Então ela fica lá internada 6 meses para ver o processo de desintoxicação. O que acontece é o seguinte: geralmente as pessoas que passam por esse processo, 90% recaem na droga novamente. Só 10% melhora. Quer dizer, de 10 que entram lá, só 1 consegue melhorar. Por que as pessoas voltam para o mesmo processo? Não conseguem se libertar, não conseguem haver uma superação. Não consegue haver superação porque ela não muda o pensamento que ela tem em relação à droga. Então, ela se desintoxicou o corpo, mas ela pensa: quando eu tomo cocaína, eu me sinto Deus. Eu posso qualquer coisa. Eu me sinto super feliz. Então,
ela é internada na clínica, passa um bocado de tempo, se desintoxica, mas na primeira festa, na primeira oportunidade de encontrar alguém que toma cocaína e oferecer, ela vai experimentar e vai voltar a estacar zero novamente. Então, como é que poderia haver uma mudança aí? Ela teria que reconfigurar o que ela pensa acerca da cocaína. Ela pensa que cocaína é uma coisa perigosa. Eu tenho uma tendência para aquilo, mas se eu entrar naquilo, eu vou arruinar minha vida, eu vou arruinar minhas relações, minha família. Ela tem que mudar o pensamento. Se ela não mudar o pensamento, cedo ou tarde ela vai recair na mesma coisa. Então é preciso haver a reconfiguração do pensamento, dos sentimentos e das ações. Esse é o segundo aspecto importante. Então, depois que há essa reconfiguração do pensamento, vem a mudança da ação. Aí você muda os hábitos, né? Então, uma coisa muito importante na nossa existência é a gente não perder a capacidade de sonhar. Se o ser humano perder a capacidade de sonhar, porque através dos sonhos, através da fantasia, é que a gente se abre para a possibilidade de mudança, né? Então, toda mudança, ela vem a partir de um sonho, né? Então, a gente tem que alimentar essa capacidade de sonhar, essa capacidade da fantasia e a nossa capacidade de mudar. Se a gente acredita que a gente pode mudar e começa fazendo pequenas mudanças, essas mudanças podem cada vez se ampliar mais. Então, eu diria que o karma é fundamentalmente a oficina da nossa própria existência, né? Se a gente, a partir de agora, começar a fazer pequenas mudanças em alguma coisa que a gente tem dificuldade, essas pequenas mudanças, a maior dificuldade é o primeiro passo, né? Daquele primeiro pequeno passo, você consegue fazer uma pequena mudança, a partir dali as coisas começam a ficar muito mais fáceis, né? Eu me lembro uma vez que Pelé falou assim: qual foi o gol, alguém perguntou, qual foi o gol mais bonito que você já fez? Ele disse que na Copa de 58, quando ele foi chamado para jogar no time, porque um outro titular tinha se contundido, ele disse: foi um gol que deram para mim, eu não esperava, deram a bola para mim e eu fiz o gol. Quando eu vi que eu fiz o gol, aquele foi o gol mais importante da minha vida. Foi um gol, não foi nem grande coisa, mas quando ele viu que ele podia fazer aquele gol, naquele momento ele tomou consciência de que ele podia fazer qualquer coisa. Então foi a autoconfiança, é resgatar a autoconfiança, né? Se a gente tiver a autoconfiança de que a gente pode, a gente consegue lutar pelos nossos próprios sonhos, tudo é possível, né? Então seria mais ou menos assim essas coisas que eu queria falar para vocês, já abrir a oportunidade para as questões, né? Obrigado. Eu nasci pra ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz. Disse o essencial, que eu achei interessante na fala do Ramos, quando ele falou que karma tem a ver com o movimento da mente, né? Com o movimento das energias da mente. De fato, a palavra karma em sânscrito quer dizer movimento, quer dizer ação, quer dizer movimento. Nós aqui no Ocidente, principalmente quando as religiões ocidentais começaram a considerar também o karma, a gente começou a dar um outro significado mais popular para essa palavra, identificando-a como uma espécie de castigo, né? Nós temos uma visão negativa, mas existe karma positivo e karma negativo. Karma não é essencialmente um castigo, embora popularmente a gente veja assim. E karma não é uma coisa que se faz hoje e daqui a 100 anos vai aparecer o efeito. Como as religiões reencarnacionistas, elas trabalham muito com karma também. Não existe a abordagem da reencarnação sem considerar o karma, que é lei de causa e efeito, né? Mas a gente, nas religiões reencarnacionistas, a gente tem a ideia de que karma é sempre uma coisa que aconteceu na vida passada, que aconteceu há muito tempo, né? De fato, existe um karma muito antigo. Karma cuja causa pode estar séculos atrás, milênios atrás, mas karma é uma coisa que se produz constantemente. O tempo inteiro, né, o karma está se manifestando através das semeaduras e das colheitas. Então, fazemos isso constantemente. Então, o karma é uma coisa dinâmica.
não é algo que aconteceu, por exemplo, no passado, a gente tinha até aquela ideia assim, cortou o braço de alguém. Então, aplicava-se a lei de talião dentro do karma, né? Então vai ter que reencarnar e perder o seu braço. Hoje já não vemos a coisa assim, porque entre o momento em que você cortou o braço de alguém, né, e o seu momento atual, muitas coisas podem ter acontecido, né? O movimento os movimentos no ambiente da sua mente já pode ter alterado muita coisa. Um outro detalhe que eu gostaria, ainda considerando essa coisa, essa ressalva que o Ramos fez, do karma como algo que acontece no nível mental. O karma, na verdade, ele é uma manifestação que se dá no nível do samsara, da roda das encarnações, no nível do samsara. O nível de samsara, ele se manifesta através da mente. A mente cria as formas, né? A mente trabalha sob a lei de causa e efeito, ou a mente faz causa e efeito. Porém, quando a gente se debruça para estudar o ser, nós vemos que a mente é um nível do ser, não é o ser. Vamos ter um momento que ele chamou a atenção para a não identificação com os pensamentos, né? E depois ele fez uma menção à excelência da meditação para nos ajudar a trabalhar essa coisa do nosso karma. Além do nível da mente, existem outros níveis do ser. E aquilo que existe, digamos assim, no miolo, no coração do ser, é serenidade, é tranquilidade, é luz. Então, pedindo emprestado aí à teosofia, ao espiritismo e às tradições ancestrais, a essas tradições, existe a mente, que configura o corpo mental. A mente é a estruturadora de níveis mais densos, como aquilo que o espiritismo se chama perispírito, que por sua vez estrutura algo mais denso que se chama duplo etérico, que por sua vez estruturaria algo mais denso que se chama, que estaria relacionado com o corpo físico, né? Mas acima da mente nós temos outros níveis. Nós temos um nível supramental. Quando nós dizemos que na meditação nós sentamos para observar o movimento da mente, isso sinaliza a existência de algo que existe acima da mente. O observador, aquele que observa, está acima do nível dos pensamentos. Por que eu estou falando essas coisas? A gente não vai entrar em detalhes aqui não. Apenas para dizer o seguinte: o Ramos falou que a meditação é importante para nós lidarmos com essa questão do karma, porque no momento em que você percebe que o ser não está, digamos assim, irremediavelmente aprisionado à roda do samsara, mas acima dela, há uma transformação. Há uma transformação muito intensa, há uma transformação de qualidade na vida de cada pessoa. E aí a gente chama atenção para uma coisa chamada delusão. O que é delusão? Delusão é uma coisa que a mente faz quase que constantemente com a gente, que é uma percepção errônea da realidade.
aquilo que nós chamamos as maldições do nosso karma tem muito a ver, ou tem tudo a ver com a sustentação, né, que nós damos aos processos delusivos. Existe a realidade, existe aquilo que é, e existem os conceitos que nós criamos e sobrepomos à realidade. Os nossos conflitos, o movimento kármico existe neste nível. Quando nós paramos para observar, dá-se a desidentificação nossa com esses movimentos. E aí surge a possibilidade, digamos assim, do ser assumir a sua serenidade e a sua paz natural. Isso é muito importante, porque eu diria que uma das coisas mais necessárias nos dias de hoje seria nós ajudarmos a nós próprios e aos outros, se possível, a quebrar as algemas, a romper as algemas. O karma cria algemas. Karma como um movimento repetitivo, aprisionado aos hábitos aos quais você se acomodou, aos hábitos os que lhe dá, e acaba lhe dando uma certa gratificação, como o Ramos ressaltou, né? Mas para você quebrar essas algemas, é necessário que você se desidentifique com essas coisas que acontecem nesse nível periférico chamada mente. Que você consiga ver aquilo que é a realidade em si e não confundi-la com conceitos, com padrões. Ou seja, você romper o ciclo da delusão. Isso é muito importante para que a gente lide com a questão do karma e que a gente transcenda o karma. Uma outra coisa, para encerrar a minha parte e deixar a possibilidade de interação aqui, né, para nós interagirmos, uma outra coisa é referente à última parte que o Ramos abordou, que é da superação. Né? Fala-se hoje, fala-se há muitos anos, a coisa de queimar o karma. Um dia desse eu vi um anúncio de um evento em que uma pessoa, um guru, estava aqui na cidade, né? Acho que era aqui em Natal mesmo, e que ia queimar karma. Eu não sei se a população toda foi para lá, para queimar karma. E eu achei aquilo muito interessante, né? Como é que se queima karma? Como é que alguém tem o poder de chegar e acabar com o seu karma? Na verdade, isso não, diria que não procede, né? Alguém pode ter o poder de estimular você a trabalhar o seu potencial. Alguém pode ter o poder de chacoalhar você e iniciar o processo de libertação, da sua libertação da delusão, mas alguém assumir essa tarefa de queimar o seu karma, nem Jesus, que foi o mestre dos mestres, nos prometeu isso. Antes ele nos diz: levanta-te e anda. Ou quer vir, quer participar, quer vir comigo, então tome a sua cruz. Isso aqui é uma coisa que até hoje faz tremer as pessoas. Vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres e vem. Toma a tua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É assumir a responsabilidade da sua vida. Você assumir os riscos que são inerentes à vida também. Você assumir os riscos de acertar, o risco de acertar e de errar e de aprender com os acertos e com os erros também. Então, queimar karma também é uma responsabilidade individual. E qual é a melhor maneira de nós queimarmos karma?
Ramos já sinalizou uma aqui. Em primeiro lugar, nós temos que observar. Não há possibilidade de nós rompermos um círculo de ação repetitiva se nós não tivermos consciência de que essa ação repetitiva existe. Então você tem que observar, você tem que se ver. E o karma, como ele está muito... ele é sustentado também pelas pulsões egóicas, né? O movimento repetitivo está muito condicionado a essa noção de separatividade que nós temos, né? Associado a isso, ao ímpeto de controle da própria vida que nós temos. A ideia de separatividade e o ímpeto de controle, logicamente, gera o tempo inteiro insegurança e medo. Ok? Eu pergunto, existe possibilidade, num contexto psicológico, espiritual desse, de que o amor emerja e prospere? Então, o que queima o karma, isso que eu quero dizer, o que queima o karma, no sentido da superação do medo, superação da insegurança, a superação dos movimentos repetitivos, que é sempre para impor o nosso capricho, realizar o nosso capricho, é a emergência e a vivência do amor. E aí eu coloco mais um elemento místico. Eu iria, o apóstolo Pedro, quando ele diz assim, o amor cobre a multidão de pecados. Pecado significa erro, né? Errar o alvo, como costumava dizer o Luiz aqui entre nós. O movimento repetitivo, que se dá nessa roda kármica, também faz o tempo inteiro nós repetimos o erro, o erro, o erro. Mas a libertação disso se dá pela aceitação daquilo que é. A aceitação daquilo que é amor. Então o que queima karma é amor. O que cobre multidão de erros é amor. O resto é para a gente se divertir, passar o tempo. Ok? Então, a meditação ajuda a nós alcançarmos isso? Ajuda. Mas ajuda de que modo? É uma coisa mágica? É um abracadabra? Não. Meditação é uma técnica que vai nos permitir observarmos com clareza, nos dá clareza de visão. É isso que a meditação é o grande benefício da meditação, clareza de visão. Quando se tem clareza de visão, se dissolve a delusão. E aí as coisas começam a mudar. Nós estamos nessa roda de sofrimento, porque acima daquilo que é, da realidade, nós sobrepomos conceitos. Este mundo conceitual que sobrepõe a realidade em nosso dia a dia é o que causa o sofrimento. É o que não nos permite viver, caminhar em harmonia com o universo. Okay? Então eram essas três coisas que eu gostaria de ressaltar na questão do karma, que já foi bem abordado pelo Ramos. Eu sou o puro amor, sou paz. Eu nasci para amar. Você, pegando o gancho que você fez, karma existe para se transcender. Muito bem. Quando a Ramos fez essa abordagem mesmo, quando falou nisso, pensamento gera esses gera pensamentos. Quando o karma existe para ser transcendido, quando eu tenho essa concepção, porque eu tenho uma crença de que existe esse nível.
Mas todo movimento nosso, quando se estuda karma, é no sentido do ego. Certo, certo. Tudo gira em torno do nosso ego. Aham. Então vamos nos aperfeiçoar, mas o ego. Uhum. Não é assim? Vamos nos autodesenvolver no ego. No ego. Porque nossa crença... Quase toda a prática espiritual nossa é feita do ego. Egoica. Egoica. É que nós temos a crença, apesar de dizermos que somos seres espirituais, que estamos para transcender, nós vivenciamos a crença de que nós somos seres materiais. Que há o corpo físico, aquela persona que ele falou, é que prevalece o tempo todo. Então, o nosso sofrimento decorre disso. É que há uma dicotomia. Eu penso que existe um nível tal, mas eu não vivencio este nível. Sim. E como tal, eu fico no mundo do samsara, dentro da roda do samsara, e movimentando meu ego. E por mais esforço que eu faça, eu continuo dentro do que causa o sofrimento, que é a noção de separatividade. E então, eu digo, também eu compreendo que é um processo. É um processo. Quer dizer, o nosso estágio ainda é um estágio de vivenciar tudo em termos do ego. Não, o ego é necessário, vamos continuar com ele. Sim, né? mas... Agora é imprescindível que a gente saiba o que é o ego, não se identificar com ele. O ego tem uma função instrumental. Nós não conseguiremos viver no mundo das formas, né, sem o ego. Mas é importante que a gente tenha clareza de visão, libertarmos dessa delusão, dessa má interpretação da realidade, né? e perceber, né, que aquilo que é projetado no nível do pensamento não significa a realidade em si. Vamos falar outra coisa. Não, é só que apesar de a gente ver no mundo essa separatividade, tem certos aspectos da nossa vida que faz com que a gente consiga ver algo além da separatividade. Por exemplo, a prática da compaixão, né, dos cuidadores de Francisco, quando você começa a olhar aquela outra pessoa como um semelhante, a gente já vê que a separatividade ela começa a ser um pouco rompida, né? Então, eu acho que a prática da meditação e o exercício da compaixão, ele começa a abrir, digamos assim, a fragilizar essa noção da separatividade, sabe? Eu acho que a prática espiritual ela consegue, digamos, tornar essa separatividade menos densa, digamos assim, né? Também gostaria de falar, contestar. Uma pergunta, Ramos falou na palestra dele que muitas vezes a pessoa veste a persona da doença, né? Você falou bem o caso aí da moça de 45 anos que acreditou que estava inclusive pelo jeito tomando remédios passados, psiquiatras, um processo químico, e o que acontece é que você, no processo terapêutico, ela se abriu a esse ponto de colocar e retirar essa máscara e tudo. Mas, assim, a gente sempre fica na dúvida de quando a gente, muitas vezes, se aponta diversas opções para determinadas pessoas, até nesse ponto de vista, e que as pessoas repetidamente não querem, não aceitam, e muitas vezes por uma relação, às vezes até familiar, ou por ser uma pessoa muito próxima, não quer, e fica ali. E muitas vezes talvez queira até, e casos que a gente já discutiu aqui no Sapiens, de usar isso como uma forma de prender todo mundo ao redor dela. E aí a pessoa fica, tem que ter a compaixão, mas ao mesmo tempo a compaixão não pode a pessoa se acabar pela compaixão, né? Se crucificar pela compaixão. E como diluir essa coisa, não deixar de ser compassivo, mas ao mesmo tempo não morrer junto.
Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, que é uma coisa que realmente é uma complicação. Isso acontece muitas vezes em vários ambientes, porque isso que você falou foi um processo bem sucedido, mas muitas vezes que a gente vê aquela máxima de pessoas que se acabam junto, nem resolvem, e também porque a pessoa não quer, e muitas vezes é o poder da pessoa, de prender todo mundo ao redor dela, que é uma coisa muito poderosa, uma doença, né? E aí o que faz? Você colocou várias questões muito importantes. Uma delas é essa questão da compaixão. A compaixão é uma virtude, mas eu faço uma distinção entre uma compaixão sadia e uma compaixão patológica. Às vezes a pessoa tem compaixão por certas pessoas, mas através dessa compaixão a pessoa é manipulada. Então, justamente quando aquela pessoa ela adoece e ela começa a ter gratificações porque através da doença ela começa a ter atenção que ela nunca conseguia ter de outra forma. Então a pessoa se sente muito especial. Eu sou o único doente da família, então eu sou muito especial sendo doente, sabe? Então ela é objeto de cuidados, é objeto de atenção, etc, etc. Então tem essa questão da compaixão patológica que às vezes não ajuda, atrapalha, né? Às vezes, mesmo que você sinta, por exemplo, que o filho está num caminho errado e por ser pai ou ser mãe, você sente, mas às vezes você tem que dar limite, sabe? Não pode se deixar levar pela compaixão, porque a pessoa quando percebe que o outro está cuidando, está ali, ela começa a chantagear, fazer chantagens emocionais, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto, que é a questão da doença, a doença na família forma um sistema, sabe? Muitas vezes, porque a família, às vezes, o que acontece é o seguinte, a pessoa que adoece ou que enlouquece, muitas vezes na família, vamos supor, uma pessoa enlouquece na família, pirou, doidinho da família. Na verdade, existe uma loucura que está perpassando toda a família, muitas vezes. É como se aquilo não fosse falado, mas aquilo está disseminado na família. E que é o mais sensível, ele capta aquilo e ele manifesta aquilo. Então, na dinâmica da família, acontecem duas coisas. Uma pessoa que se sobressai numa família ou num grupo como o líder. Ele passa a ser o porta-voz dos anseios do grupo. Então aquela pessoa que tem mais oratória, é mais desinibida, então ela começa a falar e não, é isso mesmo, você está conseguindo expressar aquilo que eu quero. Então as pessoas começam você vai ser o nosso representante, então aquela pessoa se sobressai como líder. Mas às vezes nos grupos acontece o contrário. A pessoa ela passa a ser o bode expiatório, o saco de pancadas do grupo. Ela passa a expressar tudo aquilo que o grupo não quer, ou que o grupo não gosta nele próprio. Então, às vezes na família acontece isso. Uma pessoa, ela pega aquelas coisas que o grupo rejeita, ou a família rejeita, e ela manifesta e passa a ser o bode expiatório da família. Enquanto o bode expiatório, ela sente que ela é importante, sabe? Porque se ela deixar de ser o bode expiatório, aquele lugar vai ficar vago e outro vai ocupar o lugar. Então ela sente que é importante, sabe? Sendo o bode expiatório. Eu conheci uma moça que uma vez ela chegou, ela começou a fazer terapia e ela disse, olha, eu não vou fazer terapia não, sabe? Porque a minha família está muito incomodada. Eu prefiro ser cega, surda e muda, ser uma múmia, do que eu incomodar a minha família. Aí ela abandonou, não quis. Então ela preferiu se anular porque ela não queria incomodar a família. Ou seja, para a família era importante que ela ficasse doente. Enquanto doente, ela achava que ela tinha se sentia importante sendo doente, para manter o equilíbrio da família. Porque na hora que ela saísse daquilo ali, ela ficasse boa, ia desestruturar totalmente a família. Outra ia ocupar o lugar dela. Uma vez tinha uma senhora que ela teve câncer. O marido dela era um atleta, era na verdade uma pessoa que era viciada em exercício, fazia exercício manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde. Era um viciado mesmo em exercício físico, super atlético. E ela tinha câncer. Ela começou a fazer um processo de cura, se curou do câncer, e se curou, saiu, ela tinha uma posição também, era muito depressiva, saiu da posição depressiva, eis que depois de alguns anos o marido adoece. O marido pegou câncer. Ou seja, tinha uma coisa de doença no casal, e essa doença do casal, ela estava personificada na mulher. Quando a mulher se cura, o lugar de doente fica vago, e quem vai ocupar o lugar doente é o marido. Ela passou a cuidar do marido.
Então, às vezes, é uma questão da dinâmica da família. Então, às vezes a pessoa melhora um pouquinho, a família começa a sabotar, começa a impedir, ela começa a impedir que ela melhore, porque é importante para a família manter ela doentia. Então, é uma questão complicada isso, a gente entender essa dinâmica. Eu gostaria só de ressaltar a questão da compaixão patológica. Né? A compaixão, ela expressa amor, é uma forma de expressão do amor. Né? E a gente tem uma noção assim, muito errada do que é amor. A gente acha que amor, na verdade, é só aquela... é o mimo, é o carinho, é a concordância. O amor é a aceitação daquilo que é. O amor é Deus. O apóstolo João já identificava Deus com o amor. É Deus que manda a chuva para os bons e os maus, né? Que faz nascer o sol para os justos e injustos. Então os mestres resolvem isso de uma maneira magistral, realizando a ação apropriada a cada circunstância sob a inspiração do amor. E o mestre maior da nossa civilização ocidental fez isso o tempo inteiro. Jesus, você vai ver Jesus sendo paciente, sendo meigo, ouvindo, perdoando, e vai ver Jesus virando a mesa. Virando a mesa, enfrentando os juízes. Olha, as prostitutas vão entrar no céu antes que vocês, os fariseus, sepulcros caiados. Então, os mestres, eles sabem utilizar a ação apropriada a cada circunstância. E em ambos os casos, o que inspira é o amor. Nós podemos fazer isso também, né? Para nós, o fato de termos alguém na nossa família, ou próximo a nós, que exige uma certa atenção, não significa que nós vamos ser chantageados ou enfim, manipulados, porque isso, como o Ramos realçou, não ajudaria a ninguém, principalmente aquele que está naquela situação. Então, nós temos que desenvolver serenidade, paz, aí vai, em primeiro lugar, aceitação do quadro, aceitação daquilo que é. Quando eu aceito, deixa de ser maldição. Quando eu aceito, também posso agir com mais serenidade na escolha do recurso necessário àquela circunstância. É ficar mais um tempinho, é abraçar, é acolher, é dar colo, é dizer não, agora siga com seus próprios pés, não, agora vá para o seu quarto, vá refletir, né? Enfim, mas isso não existe um carimbo. Você é a pessoa que vai encontrar a ação apropriada. Agora, quanto mais serena ela for, e aí entra a importância da prática espiritual, quanto mais aceitação você tem, ou seja, amor no seu coração, tem amor no seu coração, aceitação para aquilo que é, mais facilmente você vai encontrar a ação apropriada àquela circunstância que está ali para você administrar. Vamos, aquela sua paciente não deixou o nome do psiquiatra não, né? Para a gente não passar nem perto. 10 anos, Boa pergunta. Tem mais alguma coisa que alguém queria realçar? Quando você fez uma fala aí de uma... Mas ainda tem Guaraná ali para o povo, ainda tem uns salgadinhos. A colocação de Jesus, eu achei interessante a questão do símbolo da cruz como uma questão do símbolo de identificação com culpa. Sim. Os culpados eram associados ao processo da crucificação. E até hoje ela é utilizada como um símbolo também para a minha culpa, o perdão. E quando ele fala que quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga, existiria por trás dessa simbologia, pegue a sua culpa e me siga para se livrar dela, para trabalhar ela, para se modificar? Bom, eu não sei se o que o Ramos vai dizer, agora eu acho que não.
Eu acho que até que é libertar da culpa, você assumir a responsabilidade da sua vida. Quando você assume a cruz, você deixa... Não bota para os outros. A gente deixa de choramingar. Esse é o desafio, né? Esse também onde eu vou deixar minha marca na vida. Né? Eu hoje entendo assim, mas eu deixo o Ramos expressar a opinião dele. Mas eu acho que eu não faria esse vínculo com a culpa, não. Em diversas ocasiões, Jesus ele liberta, ele faz um chamamento para você se libertar da culpa. Jesus diz assim, né, vinde a mim, vós que estáis aflitos e oprimidos, vinde a mim, o meu jugo é leve. Ele acena com um jugo leve. Esse jugo leve não é falta de esforço, não é trabalho, é exatamente você estar em paz, com consciência tranquila, você está, né? Como você está sereno, como você está harmonizado com a vida, como você está harmonizado com Deus. E cheio de amor e aceitação daquilo que é da vida, a sua vida vai ser muito mais... O teu coração e a tua mente vão estar muito mais leveza. Ô João Marcos, só uma observação em torno também desse tema. É que a cruz, ela está sobretudo associada à redenção. E era necessário o caminho. A cruz é indelegável. Tanto é que o episódio de ajuda do Simão Cirineu, claro que foi sentido, mas a cruz não foi entregue a Simão Cirineu. Jesus levou até o fim, porque era dele a cruz. Aquela cruz que cada um de nós também tem que conduzir durante a nossa estrada. Ela se manifesta sempre em cada um de nós, não é? De algum modo. Ela tem características próprias. E nós é que nos capacitamos ou não temos preparo para conduzi-la, mas ela é nossa. Mas o caminho da cruz é a redenção. Não seria jamais uma condenação. A cruz é necessária, né? E é necessário. Porque a cruz simboliza os desafios, a cruz simboliza, né, você tateando na estrada da vida e fazendo as suas descobertas. Levando a sua. Em síntese, o seu karma, né? A cruz é karma. tudo o seu karma, tudo de bom e mérito. Você tem todas as suas ações que precisam ser reparadas, não é? Dentro da lei de causa e efeito. Então, isso conjunto também É como se o próprio karma, em sua rotatividade, em seu giro, ela fosse praticamente seguindo o compasso da purificação. Isso é um processo evolutivo, não é? Isso é um processo evolutivo. Eu vejo assim também, como Assis colocou, é como se a cruz fosse o calvário, o sofrimento, as dificuldades, o karma, e Jesus o libertador. Aí quando ele diz assim, pega a tua cruz e siga-me, é como se fosse, siga o caminho da libertação. Né? Então liberte-se. Liberte-se. E a questão da culpa é uma coisa... que a culpa... Tem um negócio que chama assim, a armadilha da justiça, sabe? Às vezes a gente fica preso numa noção de justiça que, na verdade, ao invés de libertar, ela aprisiona. Por exemplo, a pessoa faz uma coisa errada. Aí diz, eu sou culpado porque eu fiz aquilo errado. Aí a pessoa fica se culpando, se punindo. Ela se pune, a punição ela traz um alívio para a culpa, mas ao mesmo tempo ela reforça a culpa. Aí você fica preso naquilo, aí depois você começa a ficar culpado de novo. Aí você se pune porque ficou culpado e aí fica preso nesse mecanismo da culpa. Então, a questão da culpa, a melhor forma de você lidar com a culpa seria através do perdão. Né? Que Jesus ele introduziu essa questão do perdão, porque quando você perdoa, aí você elimina a culpa. E eliminando a culpa, você pode dar um salto. Porque todos nós fazemos coisas erradas. Mas quando a gente faz coisa errada, ficar se punindo por aquilo que a gente fez de errado, a punição muitas vezes faz a gente ficar preso justamente no mesmo processo. No mesmo processo. Então eu errei, eu errei. E agora, o que é que eu posso fazer para não errar mais? Aí sim, aí você rompe. Aí você dá o salto. É a superação. Mas eu errei, eu sou indigno, eu me puno, aí você vai terminar errando de novo. Aí fica no mesmo mecanismo de repetição. Obviamente que Jesus falou para a mulher lá, né? Vai e não faça mais. Ele não vai assistir qualquer, vai assistir
seja não sei o que, vai. Não, vai e não faça isso mais. A mulher que queria uma apedrejada. Essa punição em razão da culpa é um caminho oposto ao do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu sou grato, me amo. Então, essa síntese, né, ela realmente dá a gente uma condição muito grande de se purificar e purificar o entorno. Né? Aquela experiência do David. Tem um dos livros que a gente estudou aqui que falava, acho que era de Thomas Milman, algum deles que falava assim, que dizia, olha, você tem direito a se arrepender, a ficar 1 minuto com a culpa, tá? Mas depois vai siga em frente, não erre mais, porque se for ficar arrastando isso que vocês falaram, né? A culpa é uma campainha, né? A campainha tocou, cumpriu a sua missão. Às vezes você está distraído, né? Você está distraído. A culpa te ajuda a aclarar um pouco a visão. Mas se você, né, fica girando ali em torno dela, passa a ser nociva, né? Vai criar esse movimento repetitivo. Bom, o silêncio nos diz, está na hora de tomarmos um refrigerante, né? Então, meus amigos, de todo o coração, muito obrigado. Deus abençoe a vocês. E se puderem, se quiserem, se gostarem do tema, dia 31, uma roda de diálogo aqui com o pessoal do CVV, como abordar pessoas em situação de sofrimento psicológico e risco de suicídio. Vamos fazer um negócio bem movimentado. Okay? Isso pode ser útil para a gente ajudar alguém, para ajudar algum familiar ou para ajudar a si mesmo. E antes de irmos embora, a gente só deve agradecer a vocês a iniciativa do encontro, não é? Que nos fez refletir sobre um tema que é uma constante da vida da gente, e agradecer sobretudo a Ramos e a Jomar, que expuseram tão bem e nos fez refletir muito. Certamente nos servirá de lição, não é? Uma atualização. Obrigado a vocês. Obrigado ao Ramos, que fez a palestra, né? Só entrei com comentários. Daqui a 10 anos a gente faz de novo? Se Deus quiser. Estaremos todos aqui ainda, né? Eu nasci para amar, eu nasci para ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz. Eu nasci para amar, eu nasci para ser feliz. Eu sou o puro amor, sou paz.